Muito bom. Bom, pessoal, novamente bem-vindos, bem-vindas aqui à primeira aula do curso de Introdução à Permacultura. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos no planejamento do design em permacultura. Meu nome é André Fossalusa, eu sou educador ambiental e permacultor e faço parte de um grupo que se chama Hortemos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre mim e também aguardo para escutar um pouco sobre todos que estão participando, certo? Eu estou aqui acompanhando o chat também desse curso para a gente poder se conversar. Eu vejo que o Nilo está com um probleminha no áudio. Você não me escuta, Nilo? Resolvido, perfeito. Então, agora tudo bom, muito bem. Bom, gente, esse curso já acho que é o terceiro ou quarto que a gente vem oferecendo pelo projeto Semear, uma satisfação muito grande estar aqui, e a gente vai se encontrar nas duas próximas segundas-feiras para conversar um pouco sobre permacultura. Como eu falei antes, né, eu sou educador ambiental e permacultor, trabalho nisso há mais de 10 anos e atualmente eu vivo em Jundiaí, interior de São Paulo. Minha formação é como biólogo, mas a educação ambiental é minha principal área de atuação. Como eu disse, eu faço parte desse grupo que se chama Hortemos, que é um projeto colaborativo que tem produzido vídeos educativos, principalmente, e outros materiais educativos em hortas sustentáveis, agroecologia e permacultura. A gente vem atuando como um grupo desde o ano passado, mas essa história na permacultura vem de muito antes, pelo grupo que eu faço parte, que se chama Grupo Curare de Permacultura. Eric, você deve ter que permitir que o Zoom acesse o seu microfone e também o seu alto-falante. Geralmente aparece um botãozinho aqui no canto inferior esquerdo da sua tela. Pode ser que esteja com um risco vermelhinho em cima da sua saída de áudio. Você tem que permitir que o aplicativo, né, que o Zoom, acesse esse seu sistema de áudio e microfone. Isso. É normal, né? Nos nossos cursos online, a gente, nessa primeira aula, entender como funciona um pouquinho a ferramenta, mas aí na segunda já vai estar todo mundo bem alinhadinho. Aí estou vendo que o Eric agora está conseguindo se conectar ao áudio, então daqui a pouco ele já deve nos escutar. Beleza. Bom, esse sou eu, é esse que eu tenho feito há bastante tempo da minha vida e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês. E como é nosso primeiro encontro, eu conheço uma ou duas pessoas que estão aqui e a ideia é aproveitar que nós somos uma turma relativamente pequena e poder se conhecer um pouquinho, né? Então, nesse começo, antes de entrar no conteúdo especificamente do curso, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, contando qual o nome, onde vive, né, com que trabalha ou que estuda, por que você está fazendo esse curso, e daí a última pergunta é me falar qual que é a primeira palavra que vem à mente quando pensa em permacultura, aquela primeira palavra que surge, tá bom? Então, eu posso ir chamando aqui pela minha tela, e daí peço para vocês abrirem o microfone, se também quiserem abrir a câmera para falar. E se alguém não se sentir à vontade para falar, pode escrever no chat, ou só avisar que não gostaria de falar. Acima de mim aqui, na minha tela, aparece o Nicolas. Se você pudesse apresentar, Nicolas, agradeço muito. Pronto, sim. Sou o Nicolas, na verdade eu sou alemão. Eu vivo agora, desde janeiro desse ano, eu vivo em Coronel José Dias, que é
uma pequena cidade na entrada da Serra da Capivara, que fica no sul do Piauí, bem no meio da Caatinga. Eu trabalho aqui como coordenador num projeto que se foca em 4 pilares ela tem, né? A capacitação na agroecologia, no ecoturismo, recuperação e produção da Caatinga, a produção de alimentos e mudas, né? Com as técnicas da agricultura regenerativa, a gente fala. E como último, a gente se foca nos recursos aqui, principalmente o sol e a água, né? Um deles seja abundante, outra escassez, assim. E a gente começou aqui a montar toda essa infraestrutura no outubro passado e fizemos bastante progresso. Aí agora eu estou participando aqui porque o João, né, que também faz parte da rede CMA, me motivou a fazer esse curso aqui, porque eu falei para ele que a gente tem uma área onde queríamos implementar uma agrofloresta, né, onde a gente queria criar cabras, especialmente conseguir a leite da cabra para fazer queijos. Aí ele falou, é bom, bem legal você fazendo esse curso, conhecer um pouco mais sobre a permacultura e planejamento, né? Aí eu gostei da ideia. E basicamente o que eu estudo, estou no fim do meu mestrado e estou me focando num tópico, você pode resumir como tipo a restauração produtiva, né, de áreas degradadas com sistemas agroflorestais. E a primeira palavra que vem na minha mente, ouvindo a palavra permacultura, seria abundância. É isso aí. Obrigado. Perfeito, Nicolas. Muito obrigado, bem-vindo. E vamos passar para a próxima pessoa, que aqui na minha tela aparece como Eric. Eric, conseguiu? Está nos escutando? Agora sim, acabei de conseguir, faz tipo assim 1 minuto. Muito Tava bom, tentando, mas tá Eric. tudo certo. Agora eu tô acompanhando vocês. Obrigado. Perfeito. Você consegue se apresentar para a gente? Sim, só 1 minutinho. Olha, não sei se vocês estão seguindo algum modelo de apresentação, mas aqui, tipo, só tô ouvindo vocês agora. Então, meu nome é Eric, eu sou idealizador do projeto Semear, aqui em Forquilinha, uma cidade do sul do estado de Santa Catarina. E, por acaso, eu achei o projeto Semear porque eu procurei por projetos com o mesmo nome que o meu. E esse projeto foca em hortas comunitárias. E aí eu estou trabalhando em parceria com o CRAS do município, com alguns colégios, instituições públicas e afins. E além disso, eu faço pesquisa na área do vegetarianismo, veganismo, tanto dos fatores de saúde, porque eu estudo nutrição e gastronomia, quanto pelos fatores ambientais. Então, por isso vem esse interesse em participar desses cursos e congressos relacionados à ecologia e permacultura, né? Mas, enfim, esse sou eu, Eric Prazer, gente. Perfeito, Eric. Qual que é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em permacultura? Primeira coisa que vem assim. Eu penso em algo permanente, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, tipo, é algo que tá ali para ficar a longo prazo. Enfim, seja uma cultura, que seja um modelo de produção, mas me vem a permanência em mente, assim. Perfeito, muito bom, muito bem-vindo, Eric. Coincidência Obrigado. legal. E Valeu. vamos lá, vamos lá. Vou passar para a próxima pessoa aqui na minha lista, que é o Nilo. Está aqui embaixo já. Nilo, bem-vindo. Boa noite, está me enxergando? Me ouvindo? Sim, tudo certinho. Tudo bem? Bom, Nilo Rodrigues, meu nome. Atualmente estou vivendo em Angatuba, aqui no interior de São Paulo. Não é litoral, tá? De Ubatuba só tem Utuba e também passa o Trópico de Capricórnio, mas é do outro lado. Eu sou aposentado, né? Eu era professor. Atualmente o que eu estou estudando muito ecovila e agroecologia, permacultura, enfim, né? Estou fazendo esse curso justamente por isso, né? E quando vem essa palavra em mente, né, permacultura, eu lembro que eu tenho que estudar bastante a flor,
né, que ali tem a resposta para quase tudo, né? Então, eu preciso me debruçar, colocá-la na cabeceira, colocá-la na frente e decorar. Quando eu fiz o cursinho, eu decorei a tabela periódica. Hoje eu preciso entender e decorar a flor da permacultura. Perfeito, Nilo. Muito obrigado, bem-vindo. Angatuba, ali na região de Bauru, Botucatu, não é não? Saindo de São Paulo, né? Depois de 80 quilômetros tem Sorocaba, um pouco mais tem Itapetiningas. Aqui são municípios grandes, né? De Itapetininga para cá, quase 50 quilômetros, aí que chega a Angatuba, depois mais 40 quilômetros para Paranapanema, e lá ao fundo, lá longe, né? O mapa de São Paulo é esquisito, tem os Presidentes, né? Depois de Ourinhos, a minha filha estudou em Presidente Prudente, eu dizia PQP, porque é longe pra caramba, né? Está lá longe, né? Então, aqui fica no quilômetro 204 da Raposo Tavares. Perfeito, muito bom. Muito bem-vindo, Nilo. Vou passar agora para Jorge. Por aí, Jorge. Opa, tudo bom? Eu me chamo Jorge Tonera, eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui no bairro de Vargem Grande, que é um território que é uma mistura de urbano com rural, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E eu trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, que é a Conlurb, né, que é a companhia responsável pela limpeza urbana da cidade, gerenciamento dos resíduos sólidos. E atualmente eu trabalho na gerência de pesquisa da Conlurb com a parte de aproveitamento de resíduos, principalmente o resíduo orgânico, né, com foco na produção de alimentos, compostagem e por aí vai, seguindo essa linha, né? Então a gente estuda o lixo da cidade do Rio de Janeiro, mas é uma pesquisa, são pesquisas aplicadas, né, tentando transformar esse conhecimento em algo produtivo. E a ideia de entrar no curso aí com vocês foi bem legal. Eu geralmente chego atrasado aí nas conversas lá do grupo do CVA, e aí os primeiros cursos lá o de horta eu perdi, porque cheguei atrasado, tarde na conversa, aí dessa vez eu consegui, né, que apareceu umas vagas aí por último. E eu me interessei porque, assim, a permacultura e a agroecologia andam juntos comigo, né, já há bastante tempo, mas eu pessoalmente nunca fiz um curso da permacultura, um curso completo, né, um curso mais teórico ou mais prático, enfim, sempre caminhei com base em leituras, né, de materiais de permacultura e experimentações de curioso mesmo, então em algumas vivências, mas eu preciso me aprofundar em algo nisso, que é algo que eu gosto muito. E eu tento trazer os princípios da permacultura e da agroecologia para o meu trabalho, apesar da Conlurb ser uma empresa muito cartesiana, né, um paradigma muito centralizador na maneira de gerir resíduos. Então, é um trabalho que eu faço, é um ponto fora da curva, vamos dizer assim. E a primeira palavra que me vem à cabeça, quando eu penso em permacultura, é permanência, né? Essa palavra permanência, a ideia de continuidade, e por aí vai. Perfeito, Jorge. Muito bem-vindo. Demais. Obrigado. Eu, inclusive, vi um material da Conlurb há alguns dias sobre resíduos orgânicos. Muito Esse bom. fui eu, de compostagem, Exatamente. eu produzi isso aí. Muito bom, parabéns. Que bom. Valeu. Vou passar agora para Paulo. Tudo bom, Paulo? Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Takahashi, eu sou educador também, mas da área de projetos e ensino de ciências. Tá? Então, a minha formação é em física, então vem um pouco dessa área, e faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho com projetos focados
em popularização da ciência, em projetos mão na massa, aplicação do conhecimento científico mesmo. E há algum tempo eu buscava entrar um pouco mais nesse mundo da permacultura. Eu comecei a cursar gestão ambiental e tive que parar por conta de compromissos profissionais, tudo, mas a agroecologia, permacultura, para mim, representam muito do que eu acho que a gente está caminhando, um pouco otimista, talvez até demais, mas de uns anos para cá eu acho que isso tem sido mais trabalhado e discutido, me dá satisfação de poder participar disso, né? E quando alguém fala em permacultura, para mim, a primeira coisa que eu penso é em compartilhamentos. Um dos motivos que me leva a gostar muito dessa área é que não existe um projeto de permacultura fechado, sabe? Todo mundo que trabalha com isso está sempre disposto a compartilhar, a dividir, seja conhecimento, seja produtos mesmo, tudo muito aberto, o compartilhamento faz parte da cultura de todo mundo que trabalha com isso. Assim. Então, eu venho de uma área que é muito menos propensa a esse tipo de compartilhamento, muito mais fechada, tudo. Então, eu estou tentando entrar nesse mundo. Estou aqui para escutar, para tentar pegar alguma coisa mesmo. Bom demais, Paulo. Bem-vindo. Que bom que você está por aqui. E vamos lá, de São Paulo, né? Santo André, você está falando, ou de São Paulo? Santo André, verdade. Perfeito, muito bom, Paulo. Eu vou passar por último, tá como o João Lotufo aqui, mas o João me contou que é o Binho que está aí. Você quer se apresentar também, Binho? Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal aqui me chama de Binho, né? Mas meu nome é Rubens. Mas eu moro aqui no sertão do Piauí, em Betânia do Piauí, onde já está existindo já, né, o projeto Semear, principalmente na comunidade do Quixadá, que eu acho que foi aonde meio que tudo começou aqui para esse lado aqui também, né? E aí eu sou pastor de uma das comunidades, né? Sou pastor na comunidade quilombola, chamada Quilombo do Baixão, e já faz 4 anos que eu estou pastoreando essa comunidade, mais 6 anos que eu moro aqui no sertão. E a gente tem visto todo o trabalho sendo desenvolvido ali na comunidade do Quixadá, a forma que tem sido realizado e a transformação que tem acontecido na comunidade em geral, tanto das famílias e quanto mesmo da forma do plantio, né, da colheita e de tudo que eles têm feito, assim. Então, eu particularmente acompanhei bastante vezes assim de tudo que estava acontecendo e agora estou indo um pouco mais lá para acompanhar mais perto, porque a gente está iniciando também na comunidade do Baixão, nessa comunidade quilombola, né? Então, e o Baixão é uma das comunidades mais carentes assim, né, daqui, né? E tem uma terra muito boa, a gente tem um espaço muito legal lá para dar as aulas, tudo, e o pessoal está bem interessado, já tivemos, se eu não me engano, 2 aulas, e foi muito bacana, assim, o pessoal está muito empolgado, e a gente sabe da transformação que isso pode acontecer na comunidade de forma direta e indireta, né? Então, estamos aí para aprender um pouquinho mais, para ficar mais por dentro do assunto, e para poder servir melhor a comunidade e os moradores. Perfeito, muito bom, Rubinho. E a primeira palavra que te vem à mente quando você pensa em permacultura, qual que é? Cara, não deu tempo de eu pensar, né? Porque eu vi agora a pergunta. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, acho que no contexto que a gente está aqui, assim, né? É um lugar que não chove, cara. Então, assim, para onde a gente está, acho que a palavra que resume muito bem é esperança mesmo, assim,
esperança mesmo. Beleza, muito bom. Eu ia encerrar apresentações, mas eu vi que é bem-vindo, né, Rubinho? Que bom que você está Obrigado. aqui. Obrigado. E vou chamar agora, entrou mais uma pessoa que é o Ari, é isso? Tá escutando a gente, Ari? Se quiser, se for falar aqui, tem que abrir o microfone. Ou, se você quiser, pode usar o chat também, que está aberto aqui para a gente escutar. Às vezes tem algum probleminha no áudio. Tudo bem, Ari. Mas você nos escuta, né? Beleza, então. Ótimo. Então, se você quiser escrever aqui, depois a gente pode ler sua apresentação, ou se você conseguir abrir o seu microfone, e daí a gente vai se falando, tá bom? Mas, de qualquer forma, muito bem-vindo. É normal esses probleminhas na plataforma no começo, mas depois a gente se acostuma. Muito bom, muito boas, legal. Bom, pessoal, perfeito. Que bom, temos gentes de vários lugares, Piauí do Sul, São Paulo, muito feliz de vários contextos, e acho que a gente vai poder aprender um pouquinho do contexto de cada um nessas nossas próximas aulas, certo? Para a gente dar o nosso primeiro passo, queria falar um pouquinho para vocês, só reforçar qual que é a estrutura desse curso, como que ele foi organizado, né? Então, nós temos 3 encontros com 1h30 de duração, nesta e nas 2 próximas segundas-feiras, sempre das 6h30 às 8h aqui pelo Zoom. E daí, essa é o caminho que a gente vai trilhar nesses próximos dias, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um breve histórico da permacultura, entender quais são as suas bases e entender quais são os passos do método de design. Para quem pôde participar da live que a gente fez sobre permacultura, alguns temas vão aparecer de novo, de uma forma um pouco mais aprofundada, e também para quem já fez o curso de hortas, né, de planejamento, construção e manutenção de hortas orgânicas, alguns temas também foram trabalhados lá, porque vocês vão ver que a permacultura, ela baseia esses tipos de ações que a gente vem realizando. No segundo dia, semana que vem, a gente vai começar a entender o design ou o planejamento em permacultura no passo a passo, né? A gente vai ver que a permacultura propõe uma forma de planejamento que nos ajuda muito em diferentes contextos. Por isso que é muito bom que a gente tenha pessoas de diferentes situações aqui, algumas mais no ambiente urbano, algumas mais no ambiente rural, né? Mas a gente vai perceber que esse design ele é apropriado para qualquer situação. Então, na semana que vem, a gente vai ver 3 passos desse design em permacultura, que são a leitura da paisagem, a setorização e o planejamento por zonas. E no dia 3, no último dia do curso, a gente vai ver outros 2 passos, que são a análise de elementos, e como a gente faz esse design ao longo do tempo. A gente vai ver que ele não é algo que termina, na verdade, é um processo contínuo. Entre essas aulas, a gente sempre vai ter alguma tarefa, algum exercício para fazer em casa, e eu peço a vocês que vocês façam esse exercício, porque ele vai ser essencial para que as 2 últimas aulas do curso tenham um perfil um pouco mais prático também, já que a pandemia tem impedido a gente de se encontrar e fazer atividades em grupos, de uma forma mais interativa. É muito importante que entre as aulas vocês dediquem 30 minutos, 1 horinha da sua semana para conseguir pôr um pouquinho a mão na massa, ainda que seja no papel, tá bom? Então, essa é a ideia desse curso, um curso rápido. A gente tem outros formatos de curso de permacultura que são bem mais longos, inclusive o curso mais famoso de permacultura se chama PDC, que é o curso de design em permacultura, que tem no mínimo 72 horas. Então, nessa carga horária de 4h30, a gente tentou buscar aquilo que é essencial para entender do que quando a gente fala de permacultura e a gente quer começar a fazer esse planejamento, tá bom? A qualquer momento do curso, se vocês tiverem dúvidas,
podem abrir o microfone ou usar o chat para me perguntar. Não precisa esperar um momento para tirar dúvidas, tá bom? Então, pode ser a qualquer momento num esquema de bate-papo mesmo, que essa é a ideia. A gente está aqui num grupo que permite isso, né? A gente tem um grupo relativamente pequeno, que dá para a gente dialogar bastante, certo? Então, vamos lá. E deixo aqui também os contatos para, se durante a semana surgir alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, tanto o nosso e-mail do Hortemos, você já tem do Projeto Semear, pode ser por lá também, mas se quiser enviar diretamente, pode ser pelo Hortemos ou então pelo meu WhatsApp também, eu vou estar à disposição para que a gente caminhe junto. Beleza? Então essa é a proposta. E para começar, eu vou fazer algo que eu tenho feito em todos os cursos que eu trabalho com permacultura, e eu vou pedir, já que a gente não está num espaço aberto, numa sala de aula todos reunidos, a opinião de vocês aqui pelo chat. Então, é uma pergunta simples, eu vou mostrando algumas imagens e vou pedir para vocês responderem sim ou não. A primeira palavra que vier à cabeça de vocês, sim ou não. E a pergunta para todas as imagens é se vocês acham que a imagem que está na tela, ela de alguma forma tem relação com a permacultura. Vamos lá fazer esse exercício em grupo via Zoom? Essa primeira palavra, essa primeira imagem, ela tem alguma relação com permacultura para vocês? Sim ou não? Sim, sim, podem ir respondendo. Se alguém tiver com dificuldade no chat, só abrir o microfone e falar sim rapidinho ou não rapidinho, também está valendo. Sim, sim, vários sim, sim, muito bom. Vou fazendo isso rapidinho, que é só um aquecimento, tá bom? Vou passar para a próxima imagem e da mesma forma vocês me respondam sim ou não. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Próxima imagem. Vocês acham que essa imagem tem relação com permacultura? Sim ou não? Sim. Apareceu um sim ali. Sim, também do Paulo. Eric também marcou. Nilo depende. Parece cimento. Muito bom. Vou passando rapidinho aqui, sim, do Ari. Tem mais uma aqui, ó. E essa foto? Tem alguma relação com permacultura? Esse aqui é um que a gente chama de tijolo de adobe. Sim. Nilo colocou lá. Ari tinha respondido no anterior que sim. Paulo, sim. Rubinho também que sim. Muito bom. Ótimo. Para quem não está respondendo, tô contando com a participação de vocês aqui no curso também. Eric colocou com sim também. E essa imagem tem alguma relação com permacultura? Sim ou não? Nenhuma. Não, do Paulo. Nilo falou que nenhuma. Muito bom. Vou continuar passando aqui, hein? Não. E essa daqui? É diferente, né? Esse tipo de interação online, mas a gente faz o que pode, né? Nilo, sim. Ari, sim. A turma parece que está concordando bastante na resposta. Paulo também que sim. Vamos lá, beleza. Essa daqui. Tem alguma relação com permacultura? Essa turma está pensando, eu acho. Estamos na dúvida. Acho que sim. Algumas a gente vai ficar na dúvida. Acho que o curso vai ajudar a gente a treinar nosso olhar também.
E aqui, tem alguma coisa a ver com permacultura? Tem alguma relação com permacultura? Não sei, Nicolas colocou não sei. Aqui uma pintura de terra. Passar mais algumas. Essa daqui. Aí sim, Nicolas colocou aqui, que aí sim. Você mencionou isso, né, Nicolas? Bom, muito bom. Vamos ver mais uma? Tá acabando já. E essa? Será que tem alguma relação com permacultura? Eu percebo que algumas a gente fica com um pouquinho de dúvida na hora de responder, hein? Exatamente essa ideia. Sim. Aqui a última foto, vamos ver. Tem alguma relação com permacultura? Ih, pessoal, acho que cansou aqui da interação no chat. Mas muito bom. Sim, do Paulo. Nicolas havia colocado que sim também. Sim, Ari, Jorge, muito bom, muito bom. Perfeito. Para um começo está muito bom. Muito bem. Bom, pessoal, eu espero que depois, no fim do curso, a gente consiga olhar de novo para essas imagens e daí vocês vão ver, acho que já terminando essa primeira aula, que a resposta para todas elas vai fugir um pouquinho do sim ou não. A gente vai perceber que a resposta mais apropriada quando a gente trabalha com permacultura é uma que foi usada lá em cima pelo Nilo, eu acho que disse que depende. A permacultura vai mostrar para a gente que para a gente trabalhar com ela, a gente vai precisar de uma análise bastante aprofundada e um cuidado, um olhar bem diferenciado, bem cuidadoso para o contexto que a gente vive. Então, com uma foto, é muito difícil da gente falar se isso está tendo como base a permacultura ou se tem como relação a permacultura. A gente vai ver que isso varia muito. A forma como se manifesta, na verdade, é importante, mas vai ser muito mais importante o processo. E é sobre esse processo de observar, de planejar e de depois colocar em prática que a gente vai falar nesse curso, tá bom? Então, vou deixar vocês pensando nessas imagens e nas respostas que vocês deram e depois a gente as retoma, tudo bem? Então, vamos ver se essa provocação inicial dá certo para a gente ficar com ela na cabeça. Muito bom. Para a gente falar de permacultura, a gente vai precisar primeiro entender um pouquinho o mundo que a gente vive e sua história. A nossa aula de hoje vai ter como principal objetivo entender todo esse caminho que levou a permacultura como ela é hoje. Hoje a gente vive num planeta que nossa espécie tem mais de 7,5 bilhões de indivíduos, é muita gente espalhada em várias partes do mundo, algumas áreas mais povoadas, algumas outras menos, mas é bastante gente que temos nesse planeta, certo? E a gente tem também, ao longo do tempo, observado uma população que é cada vez mais urbana. Hoje, que no ano de 2020, a gente tem mais ou menos, olha só aqui, na população total, uma distribuição que ainda tende a crescer. A gente vê aqui a população total em 2020 na casa dos 7 bilhões e meio de pessoas, e pouco mais que a metade da população é urbana. Na verdade, acho que a gente imagina que é até mais, porque realmente no Brasil atualmente, boa parte da população vive na zona urbana. Então, se vocês observarem essas imagens, a gente tem, dependendo da região que a gente está, mais de 90% da população vive em cidades. Aqui no Sudeste, 93%. A gente tem pessoas aqui que são do Nordeste, que tem 73% da população, uma proporção bem grande da nossa população
vive nas cidades. Mas mesmo assim, a gente precisa sempre lembrar que a gente tem uma relação intrínseca com o campo. Por mais que boa parte da população viva em cidades, a relação com o campo, ela está presente mesmo que a gente não a perceba, né? Muitas pessoas que quando nascem, crescem, vivem na cidade não têm esse contato, não imaginam que isso aconteça. Mas a gente vai falar sempre dessa intersecção, né? De como campo e cidade dialogam e como a gente consegue pensar, planejar comunidades que sejam mais sustentáveis, né? Entendendo que esse diálogo está sempre presente. Então, esse é o contexto que a gente está. E a agricultura, pessoal, ela é essencial para a própria evolução, para o desenvolvimento da nossa espécie. A gente da permacultura gosta bastante de histórias, e uma das histórias mais bonitas que a gente tem é a história da agricultura no mundo. E já vou sugerir, para quando vocês tiverem um tempinho, uma leitura que gostariam de fazer, esse livro maravilhoso que se chama História das Agriculturas no Mundo, e que conta os diferentes sistemas de produção de alimento, de manejo de solo que a gente tem na história da humanidade em várias partes do mundo. Mas o fato é que, uma síntese para a gente começar, é que se a gente não cultivasse a terra, né, enquanto espécie, a gente não conseguiria ter uma população tão grande de seres humanos, né? A simples coleta ou caça de alimentos não é suficiente para alimentar essa população. Então a gente vai notar ao longo do tempo uma grande relação entre formas de se lidar com a terra, ou formas como a gente se relaciona com o ambiente e produz o nosso alimento, ao crescimento da população urbana. Esse gráfico é desse mesmo livro, e vocês veem nesses pontos indicados pelas setas, momentos em que houve alguma melhora, algum incremento, alguma revolução na forma de se produzir alimento. Nos últimos 1.000 ou 2.000 anos, a gente tem um crescimento acentuado da população pelo desenvolvimento de ferramentas, de máquinas, de novas formas de cultivo. Tanto que a gente pulou de uma população que era muito pequena, né, há 8 até 40 mil anos atrás, para agora uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, o tamanho, o aumento da população humana está diretamente relacionado à forma como a gente produz alimentos. E ao longo dessa história, a gente tem alguns momentos que foram muito legais e alguns momentos que se revelaram não tão bons, ou que causaram danos ambientais, sociais e também questões econômicas que a gente ainda lida. Como exemplo, pessoal, eu trago sempre, também partindo desse livro, essa situação que é retratada dessa região no mundo, né? Não sei se vocês conhecem, mas essa região aqui do norte da África, no Oriente Médio, eu não sei para vocês, mas a primeira imagem, assim, quando eu imagino esse ambiente, é de um deserto, né? Alguma coisa assim. Mas, se a gente observa essa região como que ela era há 10, 8 mil anos atrás, ela tinha a cara de uma savana, né? Assim como a gente vê nas regiões mais ao sul. Nesse livro se conta essa história de que a forma de se cultivar o solo, aliada a outras questões também climatológicas, geológicas e tudo mais, contribuiu para um processo de desertificação que ao longo do tempo foi destruindo a paisagem que era altamente produtiva, né? Então, a forma como a gente faz a agricultura, né, a forma como a gente ocupa os espaços e produz nosso alimento, pode ter impactos que a gente não imagina, né? Uma área que era belíssima, abundante, rica, ao longo do tempo, ela foi se tornando cada vez mais desértica. Perfeito, Nilo. Exatamente. E a gente observa esses processos acontecendo ao nosso lado aqui no Brasil, em muitas áreas que vão sendo degradadas e desertificadas. Então, recomendo estudar essa história, que é compreendendo ela que a gente consegue ter passos mais conscientes, né? Passos que fazem mais sentido. Mais recentemente, a gente teve, na forma como a gente produz alimentos e também outras, não só alimentos, né, produtos de origem vegetal, uma revolução que é conhecida como Revolução Verde.
a Revolução Verde foi um processo intenso, que aconteceu principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E esse processo ele se caracteriza por uma forma de lidar com o solo que tem alta mecanização, trabalha com grandes extensões de terra, principalmente monoculturas, com muita utilização de fertilizantes, de químicos, de herbicidas, pesticidas, agrotóxicos em geral, e mais recentemente pela transgenia. Então, esse modelo ele foi implantado primeiramente, né, nas regiões do sul global, América, África, também depois na Ásia, e ele aumentou muito a produtividade de alguns tipos de grãos, principalmente de outros alimentos, mas, por outro lado, trouxe uma série de impactos econômicos, sociais e ambientais que a gente vivencia até hoje. Esse é o modelo principal que a gente tem de produção agrícola atualmente. Ao mesmo tempo, ele surgiu como uma promessa de acabar com a fome no mundo. Se por um lado teve alguns avanços sim na oferta de alimentos, tanto que hoje no nosso planeta a gente produz muito mais do que é necessário para alimentar toda a população, por outro ele trouxe alguns problemas muito profundos, né? E não resolveu esse problema de fato. Infelizmente a gente sabe que muitas pessoas, né, que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente observa aqui no Brasil e em várias partes do mundo, passam fome ou se alimentam mal, e não tem uma diversidade de alimentação, né? Então a gente ainda hoje continua vendo notícias como essas, né? Que às vezes é preferível descartar um alimento que levou meses para ser produzido porque o preço está muito baixo, né? Então não compensa, entre aspas, para quem produz. Ou então a gente vê sistemas que beiram um colapso. Não sei se vocês se lembram daquela greve de caminhoneiros que teve em 2018, que uma cidade gigantesca como São Paulo, que é considerada, né, o coração do país, porque é a mais rica e tudo mais, em uma semana ela estava à beira de um colapso porque não chegava alimento, né? Porque a gente tinha uma greve de caminhoneiros. Então a gente tem esse contexto que é dual, né? Ao mesmo tempo que muita coisa é produzida, a qualidade e os impactos são muito altos e a gente não consegue resolver esse problema dessa forma de lidar com o solo nesse sistema econômico que a gente vive. Bom, essa introdução toda é para a gente pensar o que é desenvolvimento. Eu acho que a gente está aqui nesse curso de permacultura, né? Vocês me falaram de várias palavras como permanência, compartilhamento, esperança. Elas estão bastante relacionadas a essa ideia, né, do que é desenvolvimento, aonde a gente quer chegar. A permacultura e vários outros movimentos vão trabalhar com isso, principalmente a partir das décadas de 60 e 70. Outra sugestão de livro que deu início a vários movimentos, ou que fomentou isso, deu a força que se precisava, é um livro chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, uma estadunidense que falou dos impactos de agrotóxicos na saúde humana e no ambiente. Então foi meio que um despertar para vários movimentos que surgiram aqui e começaram a perceber que essa forma de se relacionar com o ambiente e principalmente de produzir alimentos ia nos levar a um caminho muito complicado. Então, é nesse contexto todo, principalmente a partir das décadas de 60 e 70, que se fortalecem vários movimentos no mundo todo. Talvez vocês conheçam alguns desses termos aqui, ou alguns não. Mas a agricultura biológica, a agricultura natural, que surgiu no Japão, a agricultura orgânica, que é bem conhecida, a agricultura biodinâmica, que surgiu na região da Alemanha, a agroecologia, como já foi mencionado aqui, e a permacultura, né? Algumas delas surgiram antes, na década de 20 e 30, como resgate já de técnicas tradicionais, mas se fortaleceram principalmente em contraponto à Revolução Verde. Então, para a gente começar, a gente vai falar bastante de permacultura, mas é muito legal que a gente saiba que ela não é o único movimento, né? Que não é a única forma, não é a única alternativa que existe. Tem muitos movimentos parceiros que a gente pode aprender muito e colaborar, né? Então, muitos deles, né, todos eles surgiram nesse contexto. Fala, olha só, não, a gente consegue pensar numa forma diferente de se relacionar com o ambiente, né? Como o Nilo colocou ali, né?
a gente consegue se envolver de novo com o ambiente que a gente está, né? Então, vamos lá, vamos buscar formas que não funcionem da mesma forma que a Revolução Verde ou que outras formas que mais degradam do que trazem benefícios. Beleza? Então, é nesse contexto que se surge, e a permacultura, ela se desenvolve inicialmente na Austrália, lá do outro lado do mundo, né? Cada um desses movimentos surgiu em alguma parte do mundo e a Austrália surge ali. A Austrália enfrentava esse contexto também, e foi a partir principalmente dos estudos e trabalhos dessas duas pessoas, do Bill Mollison e do David Holmgren, que ela foi criada, né? Então, ambos tinham um histórico, um envolvimento com questões ambientais muito forte ao longo das suas vidas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a vida deles nesse espaço, mas é importante saber que são os criadores, né, as primeiras pessoas que organizaram os conhecimentos que já vêm de muito tempo, mas que se convencionou chamar de permacultura. Isso é muito legal da gente saber também. Eles têm um papel importantíssimo, né, como criadores e difusores da permacultura que a gente vê hoje. Mas boa parte dos conhecimentos que a gente trabalha em permacultura são tradicionais. São conhecimentos que vêm de muitas gerações anteriores, de povos tradicionais, que já tinham uma relação com o ambiente muito mais harmônica. Então é isso que a gente busca e que eles buscaram e sistematizaram de forma muito brilhante. Ótimo? Muito bom. Estamos chegando aqui no que é tal da permacultura, né? A permacultura, quando ela foi originalmente criada pelo Mollison e pelo Holmgren, ela surgiu da junção dessas duas palavras, agricultura e permanente. Permanência foi uma das palavras que apareceu 2 vezes, inclusive. Então, em que sentido? No sentido estrito de cultivo de solo. Quando surgiu, a permacultura propunha que a agricultura estivesse especialmente baseada no cultivo de espécies perenes, de espécies permanentes, que a gente não precisasse plantar todos os anos, como, por exemplo, a maioria dos grãos que a gente consome, né? Como arroz, trigo, milho. Elas têm que ser cultivadas todos os anos. Então, a permacultura surge inicialmente como uma proposta de sistema de cultivo de solo baseado em espécies que permanecessem, principalmente com base em florestas. Essa era a grande ideia da permacultura naquele momento. Ao longo do tempo, porém, né, as pessoas que começaram a trabalhar com permacultura, os próprios Bill Mollison e o David Holmgren, começaram a perceber que a permacultura ia muito além disso, que era importante sim a gente pensar na forma de cultivo de solo, nas plantas que a gente usava, né, mas que na verdade o que a gente deveria buscar era uma cultura permanente, uma cultura que a gente prefere hoje em dia falar na cultura da permanência, né? Você, Eric e Jorge falaram a palavra permanência e não o permanente. O permanente pode passar uma ideia de estático, e não é essa a ideia da permacultura. A ideia é pensar em como a gente cria formas de favorecer a nossa permanência por aqui, né? A nossa permanência enquanto comunidade humana. Então, hoje, a permacultura vai lidar, né, com a cultura humana. Então, aquilo que é feito pelo ser humano. Por isso que o Nilo falou da flor da permacultura, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a permacultura hoje não trabalha só com o cultivo de solo. Isso é muito importante, mas também trabalha com construção de estruturas, com tratamento de água, com relações interpessoais, organização comunitária, educação e assim vai. Porque para se criar uma cultura da permanência, a gente precisa abordar várias esferas da vida humana. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, é muito estranho falar direto para o computador, não dá para saber como que vocês estão reagindo a essas falas, mas eu estou por aqui para quem quiser fazer qualquer colocação, tá bom? Arrasando. Beleza, muito bom. Perfeito. É assim que a gente vê a permacultura hoje, né? A busca por uma cultura da permanência. Mas quais que são as suas bases, né? O que sustenta a permacultura? A permacultura ela não surgiu como um lapso, né? Como algo que surgiu na mente do Mollison e do Holmgren do nada. Ambos
entenderam que suas bases seriam essas duas. Primeiro, a observação atenta de comunidades tradicionais, no caso, comunidades tradicionais aborígenes na Austrália. Então, a principal pergunta era o que essas comunidades tradicionais faziam, que elas conseguiam permanecer, né, não de forma estática, mas se manter ao longo do tempo de uma forma tão harmônica com o ambiente. Né? O que elas tinham de diferente das populações mais recentes que habitavam a Austrália, que foram aos poucos dizimando o ambiente que viviam. E a outra grande base, né, o olhar que deveria ser feito era para sistemas naturais. Então, o que ambientes que não sofreram intervenção humana, que tem pouca intervenção humana, podiam nos ensinar? Como que eles funcionavam? Será que se a gente conseguisse entender o seu funcionamento, a gente não conseguiria planejar e criar espaços humanos que fossem mais harmônicos? Então, é daí que surge a base da permacultura. Então, para quem quiser ir mais a fundo, entender de onde veio, né? Porque é importante a gente entender essa história, essas são grandes referências do Mollison e do Holmgreen. Primeiro, né, os trabalhos de Smith e também de Fukuoka, que trabalham com essa ideia de permanente como algo perene e sustentável, que se mantém ao longo do tempo, não de forma estática. Para quem vem da área das biológicas, já deve ter ouvido esse segundo aqui, que é o Odum. O Odum trabalha na perspectiva da ecologia sistêmica, que nada mais é o estudo das relações entre os seres vivos e não vivos. Como que eles se relacionam? Um outro autor também, que foi bastante referência, ainda da permacultura, é o Yeomans, que trabalha com o planejamento das linhas-chave, que é um estudo detalhado da morfologia do território. A gente pode falar mais disso depois na parte de design, mas é como a gente entende o relevo de uma forma bastante aprofundada. Mas, posteriormente, Lovelock, com a sua teoria de Gaia, que entende o planeta como um ser vivo, também foi uma referência muito importante, e até o anarquismo de Kropotkin foi outra referência bastante utilizada, vocês percebem isso nos trabalhos em permacultura também. Então, vale a pena para quem quiser se aprofundar, mas por hora, para a gente aqui, é importante entender essas duas bases, né? Os sistemas naturais, o estudo dos sistemas naturais e o estudo de comunidades tradicionais. Então, hoje a gente fala que a permacultura ela é sustentada por um tripé. Um tripé é a ecologia, a partir do estudo dos sistemas naturais. Um outro tripé que vem desse estudo detalhado das comunidades tradicionais é a ética. Permacultura sem uma base ética não é permacultura. E o nosso principal tema do curso, que vai ser o método de design. No fim, gente, hoje em dia, o que a gente está buscando quando se trabalha em permacultura é o planejamento, a criação e a manutenção de comunidades humanas sustentáveis ao longo do tempo, independentemente da sua escala, independentemente do seu contexto. Pode ser uma casa na periferia de São Paulo, pode ser um bairro rural no interior do Piauí, pode ser uma cidade de médio porte como Jundiaí, uma metrópole como São Paulo, porque a gente vai ver que a permacultura se baseia muito em princípios e não em técnicas ou fórmulas mágicas. Por isso, já resgatando as imagens que a gente viu no começo, é muito difícil da gente falar se aquilo tem alguma relação com permacultura sem entender o contexto, porque as manifestações são infinitas. A forma como a permacultura se manifesta varia muito. Beleza? Vamos guardar esse tripé aqui, porque a permacultura vai estar sempre dialogando com eles. Muito bom. Se vocês quiserem uma definição, essa é uma bem legal do próprio Bill Mollison, que fala que a permacultura, né, aqui copiada para vocês, ela vai trabalhar com a ideia de se fazer um design consciente e a manutenção de ecossistemas agriculturalmente produtivos que vão ter como princípios o funcionamento dos sistemas naturais. Eu destaco essa última parte aqui porque a ideia é que a gente crie paisagens humanas que providenciem comida, abrigo e, aqui é sutil, mas é muito importante e bonito, e outras necessidades materiais e não materiais para a nossa vida de forma sustentável. Então, por isso que a permacultura hoje dá conta de tanta coisa, né? Então, tanto necessidades materiais e não materiais que a gente precisa para viver bem.
a permacultura hoje dialoga bastante com outro conceito bem legal, que é o bem viver. Como que a gente pensa em comunidades humanas buscando algo que faça a gente viver bem, né? Então, essa é a grande ideia por trás da permacultura. Como o Nilo falou lá no comecinho, ela é muitas vezes representada, né, esse arcabouço da permacultura, pela flor. A flor da permacultura organiza essas áreas de atuação de uma forma gráfica, né? Então, muito mais do que um manual de que a gente tem que seguir, mas um lembrete de áreas de atuação com alguns exemplos, né? E não limites ou regras que a gente tem que seguir para a atuação. Então, que vão desde cultura e educação, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra e comunidade, manejo da terra e da natureza, espaço construído, ferramentas e tecnologia. Não é muito bonito de ver? Né? Um movimento que no começo surgiu pensando em como produzir alimentos de forma perene, se desenvolveu, né, pelas mãos das próprias pessoas que atuam com permacultura em algo tão amplo, né, que fala da vida humana como um todo. Então, quando se trabalha com permacultura, você pode ter como foco qualquer uma dessas áreas, né? Cada um vai encontrando aquilo que pode contribuir mais e que sabe fazer melhor, né? No nosso próximo passo, a gente vai ver que a permacultura, como eu disse antes, ela não deve muito focar nas técnicas, né? As técnicas finais, como algo vai aparecer no mundo, são muito importantes. Mas antes disso, a gente precisa ter uma ética que sustente, entender bastante o contexto que a gente vai trabalhar, buscar as informações, os conceitos que são necessários para a nossa atuação, para depois chegar aquele conteúdo, aquela técnica que a gente vai pôr a mão na massa. Isso, eu vou deixar essa apresentação para vocês depois, para a gente ficar pensando, mas é isso, né? A gente vai ver que sem a ética, sem entender o contexto que a gente está, sem entender as bases teóricas que dão suporte às escolhas que a gente faz, e para depois chegar à técnica, ela vai ficar esvaziada. Então, não necessariamente uma construção com terra dialoga com permacultura. Não necessariamente uma construção que usa cimento não dialoga com permacultura, porque vai ser muito importante uma análise de contexto, uma ética e um estudo conceitual. Beleza? A ideia, já caminhando aqui para essa nossa primeira e corrida aula de breve histórico, introdução à permacultura, é entender que a permacultura tem aquela base ética. E a base ética da permacultura, ela é ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Porque a ideia de Holmgreen e Mollison e de outras pessoas que vieram depois deles também foi buscar princípios que fossem universais. Princípios que balizassem as nossas ações de uma forma simples e justa, né? E que pudessem ser utilizadas por diversos tipos de populações humanas. Então, o primeiro princípio ético da permacultura é chamado de cuidado com a terra, que sempre antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de ação, a gente se lembre do planeta que a gente vive e tenha esse cuidado com ele, quais os impactos diretos e indiretos que qualquer ação vai ter, né? Cuidado com a terra, para a gente ter um ambiente equilibrado. Bom, é importante a gente ter um cuidado com a terra, né? Com um ambiente que não é humano, mas a gente não pode deixar de lado o cuidado com as pessoas. Então, os projetos em permacultura têm que levar em consideração as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, uma coisa não pode ser desconectada da outra, elas têm que estar unidas. Essa é a grande sacada da permacultura com relação ao cuidado, porque muitos projetos que a gente vê de ordem ambiental, por vezes, esquecem a importância das pessoas e vice-versa. Então, essas coisas têm que estar bem relacionadas. E, por fim, o terceiro princípio da permacultura ética é a partilha justa e redistribuição dos excedentes, que é um pouco o que a gente está fazendo com esse projeto também. Essa partilha justa pode ser tanto de ordem material, com recursos, dinheiro, roupas, casas, que a gente possa compartilhar, assim como também coisas não materiais, como conhecimento, como o tempo que a gente pode partilhar e redistribuir, né? Que se entende que não faz sentido a gente viver numa sociedade que é tão desigual assim, né? Como que isso é possível? Então, a permacultura
não vai trabalhar nessa perspectiva de desigualdade que a gente encontra atualmente. Beleza? Esse é um dos tripés da permacultura. O segundo tripé é a ecologia, a partir do estudo dos princípios dos sistemas naturais. Então, a gente está muito acostumado na sociedade que a gente vive hoje a ter esse olhar aqui. Quando a gente enfrenta um problema, como por exemplo uma lagartinha no nosso pé de maracujá, a primeira coisa que vem à mente é: nossa, isso é um problema. Então eu vou resolver esse problema de forma bem linear. Então eu vou utilizar um inseticida que vai matar aquela lagarta e daí eu posso ter um maracujá, né? Resolvi o problema. Não levo em consideração os impactos maiores que isso pode ter no ambiente, ou mesmo para mim depois, e o problema está meio que resolvido. A permacultura, com base na ecologia, vai levar em consideração toda essa teia de interações que está presente. Então, quando tem uma lagarta no meu maracujá, eu posso lembrar que existem várias outras interações. Eu posso lembrar que aranhas predam essa lagarta, que tem algumas aves que predam ela também, e que essa lagarta ela se relaciona com muitas outras coisas, né? Então, quando eu jogo um inseticida, eu não estou só atacando a lagarta, eu estou atacando toda essa teia de interações, né? De brinde, eu acabo também fazendo mal para a mamangava, para a formiga, para o marimbondo, para todos esses outros insetos que estão por ali também. Então, a ideia é, antes da gente ter alguma ação, a gente conseguir ter esse olhar mais amplo, esse olhar permacultural ou sistêmico. Então, ética, ecologia e, por fim, o que é o tema das nossas duas próximas aulas é o método de design. Mollison e Holmgren, para mim, né, a maior contribuição deles, além de toda essa base ética linda e do estudo da ecologia, foi sistematizar um método de design, um passo a passo para o planejamento, criação e manutenção de comunidades humanas sustentáveis. O que significa isso? Que a gente, no fundo, vai tentar entender o funcionamento do território, do espaço que a gente está. E para a gente fazer isso, a permacultura propõe que a gente parta de uma análise mais ampla, mais sistêmica, e depois vá caminhando em direção a uma análise mais detalhada de algumas questões, né? A gente vai partir de uma leitura da paisagem, ou seja, compreender o ambiente que a gente está, quanto ao seu clima, relevo, histórico, condições sociais, fauna, flora, entender como é essa leitura da paisagem. A gente vai ter uma análise que a gente chama de setorização, que vai buscar entender como que o sol se comporta, como que o vento se comporta, como a água, todas essas energias que fluem pelo nosso sistema, como elas estão presentes. A gente também vai aprender, com esse método de design em permacultura, como que se faz uma análise de elementos. Quando eu falo assim, qualquer animal, qualquer planta, qualquer estrutura que está presente no espaço onde eu vivo, onde eu vou viver, onde eu passo parte do meu tempo, como que esses elementos, o que esses elementos precisam, o que esses elementos podem contribuir, né, e como esses elementos são. Então, a permacultura vai abrir um pouco o olhar para a gente perceber que um elemento ele tem muitas possíveis funções e tem muitas necessidades. E às vezes a gente só, quando pensa, por exemplo, numa casa, a gente só imagina que é o lugar que a gente habita. Mas ela pode ter muitas outras funções, ela tem muitas necessidades, ela pode nos ajudar de muitas outras coisas, ainda mais agora nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? E também uma parte essencial do método de design é o planejamento por zonas, de entender como a gente consegue organizar o nosso espaço de uma forma que seja energeticamente mais interessante. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas dependendo do local que a gente coloca um elemento, coloca uma horta, coloca uma composteira, ou mesmo no nosso local de trabalho, a gente gasta mais ou menos energia para manter aquilo e a gente se cansa mais ou menos. Então, esse planejamento por zonas, ele vai nos indicar como que a gente consegue organizar o nosso espaço de uma forma energeticamente mais inteligente. Vocês vão perceber
que muito da permacultura vai ter essa ideia de como a gente consegue organizar um espaço de uma forma que parece às vezes até meio óbvia, mas na loucura que a gente vive no nosso dia a dia, com tantas demandas, com tantos problemas, né, com tantas questões, a gente acaba se esquecendo. Então, esses passos aqui vão ser o nosso grande recorte do curso de introdução à permacultura. Poderia ser muitas outras coisas, a gente poderia ficar um tempão falando sobre ética, sobre ecologia, que é maravilhoso também, sobre arquitetura, sobre água, sobre resíduos e tudo mais. Mas a gente entende que essa base aqui, essa base do método do design, do planejamento em permacultura, já vai nos ajudar um monte para depois a gente buscar outras coisas. Tá bom? Eu queria saber se depois de eu falar tanto tempo aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica sobre tudo isso que falou, alguma coisa que foi diferente, alguma coisa que não sabia. Estou aberto aqui para escutar um pouquinho vocês. Mas não precisam falar todos juntos, hein? Que senão a gente vai ter um problemão aqui. E achei interessante saber que foi criado na Austrália a permacultura. Não sabia isso aí, não. Interessante, né, Nicolas? E ela é muito legal de ver que ela se espalhou em todo mundo, né? A permacultura está presente em quase todos os países do mundo de uma forma muito diversa, para falar a verdade, né? Muito legal. Alguém mais está aí? Quer falar alguma coisa? Ih, fechou seu microfone de novo, Jorge. Aí, abriu. Essa questão das culturas perenes, né, que tu falou lá atrás, foi uma coisa assim, uma sacada. Eu acabei descobrindo isso no ano passado e isso abriu a minha mente de uma maneira assombrosa, porque na realidade eu esbarrei numa leitura, né, falando sobre justamente contrapondo a maneira que o sistema capitalista tem em relação aos plantios, né? Então eles usam, o capitalismo trabalha com as culturas anuais, né? E enquanto a permacultura trabalha com as culturas perenes. E aí eu acabei até dentro do meu trabalho lá, a parte de plantio, também fazendo essa transição, né? Entrando mais em culturas perenes, até porque isso diminui o trabalho, né? São plantas que não requerem muita manutenção e a raiz trabalha legal o solo, mas eu achei isso formidável. E aí me lembrou também de um documentário muito legal, tá até no Netflix, Solo Fértil. O camarada lá ele fala que a gente só tem 60 colheitas antes do solo a nível planetário se esgotar, né? Porque justamente como há essa tendência do plantio anual, então ele disse que são só 60 anos que a gente tem até que os solos, em termos gerais, se esgotem. A minha dúvida foi mais em relação a tipo assim, apesar do capitalismo ser uma coisa bem incoerente, né? Mas ele segue uma determinada lógica, né? Da mesma forma que ele usa o petróleo a partir de uma lógica energética própria do capitalismo, eu só não entendi muito bem assim qual é a lógica de usar tanto a cultura anual, né? Dentro desse sistema. É porque elas são mais caras, geram um lucro mais alto? Seria por causa disso? Nossa, eu acho que se qualquer resposta que eu desse, Jorge, eu seria bem simplista, que é mais complexo, né? O porquê dessas escolhas, assim, né? Tem origens culturais, no escolha das espécies anuais, facilidade de cultivo, espécies que foram mais facilmente domesticadas, o lucro que se dá também, né? Enfim, acho que são muitas questões. Mas do que você falou, é legal da gente perceber que hoje em dia, principalmente com agrofloresta, agricultura sintrópica, movimentos assim, a gente passa a ter cada vez mais esse resgate da utilização de espécies perenes no nosso plantio,
né? E se a gente olhar para os povos originários aqui do Brasil, a gente vê que a base da alimentação, né, não só da alimentação, de materiais e tudo mais, era e é fortemente baseado em espécies perenes, né? Você tem algum cultivo, né? Tem a mandioca, tem o milho, tem o tomate, né? Que são espécies que são replantadas sempre, mas a principal base é perene. Então isso é muito bonito de ver, né? Outra coisa que você falou aqui sobre o esgotamento dos solos, né? É bom a gente lembrar que esse esgotamento também acontece não só pelo plantio anual, né? Mas também pela forma como esse solo é manejado, né? Alguém aqui falou de agricultura regenerativa, acho que foi o Nicolas, né? E a gente sabe que existem técnicas hoje e bases teóricas muito boas que o solo não vai se desgastando ao longo do tempo, o solo vai melhorando ao longo do tempo. Então é possível, né? Mas não nesse modelo, né? Não nesse modelo que foi colocado, que é imposto para a gente pelo capital. Então, muito bom, muito bom. Legal, legal. Massa demais. Alguém quer mais colocar alguma coisinha? Se não, vocês podem me escrever depois para falar um pouco, né, dar um feedback, ou enviar por e-mail, pelo grupo também, pelo WhatsApp. Mas eu vou passar para vocês um exercício, como eu falei no começo, que é muito importante para os próximos passos, tá bom? Essa tarefa para casa se chama Iniciando o Planejamento do Espaço. E esse espaço, ele vai tomar como base um local que você pretende trabalhar ou viver e que pode ser uma situação real ou imaginária. Por exemplo, o Nicolas já tem um trabalho desenvolvido na região. Se ele quiser, ele pode imaginar uma área, pode ser um sítio, pode ser uma casa, pode ser um bairro, pode ser a cidade que você atua, ou pode ser também aquele seu sonho. Eu, por exemplo, algum dia espero poder ter um sítiozinho, um sítio de 1 hectare ali na região de Botucatu, que eu gosto muito. Então, eu tenho esse sonho. Vou imaginar essa área que eu gostaria de viver e vou iniciar o planejamento desse espaço. O que eu preciso e qual que é a proposta para esse espaço que eu vou fazer a vocês aqui, meus amigos? Vou pedir para vocês pensarem nessas dimensões do local que vocês pretendem trabalhar ou viver. Elencar, pode ser anotação, pode ser no computador, da forma como vocês acharem melhor, as informações sobre o clima, vegetação, comunidade do entorno, inclinação do terreno, tudo aquilo que vocês acham. Se eu fosse contar desse espaço para alguém, o que eu gostaria de falar? Né? O que eu vejo dele, né? Quando eu chego. E daí eu vou pedir para vocês montarem um pequeno mapa. Pode ser uma vista de cima, pode ser em corte, da forma como vocês acharem melhor para contar para a gente, usando pode ser imagem de Google Maps ou pode ser um desenho mesmo, para a gente começar o planejamento dessa área. Aqui alguns exemplos para vocês da forma como vocês podem representar. Pode ser uma imagem aqui detalhada, né? Esse aqui é do Google Maps, pode ser um desenho feito à mão, como esse daqui que foi de um projeto de permacultura de um curso que a gente já fez, pode ser no computador, se você quiser, mas que represente essa área, que mostre, seja uma situação real, seja uma situação imaginária desse espaço que você pretende viver ou trabalhar, certo? Passo 1. Passo 2 desse planejamento do espaço é um desafio. Eu vou pedir para vocês imaginarem pelo menos 5 elementos que você gostaria de construir ou ter nesse espaço. O que eu quero dizer quando eu falo um elemento? Eu falo qualquer estrutura, construção, animal, planta, plantio, né? Estrutura que tem água, que fique nesse espaço. Uma casa, cisterna, galinha, horta, biodigestor, quiosque, composteira, uma bacia de evapotranspiração, um lago, cabra, qualquer coisa. São elementos, no mínimo 5, que você gostaria de ter nesse espaço, né? Então, pensar nesses elementos, não precisa, nesse momento, e não recomendo, entrar em detalhes do material que vai ser construído isso, né, do formato, da cara que vai ter. Isso vai ser importante mais para frente. Por enquanto é pensar
no elemento em si, né? Eu gostaria de ter uma casa, ou não, eu não vou morar ali, mas vai ser um centro comunitário. Ou não vai ter nada, vai ter uma construção que vai ser para guardar ferramentas, e daí colocar esses cinco elementos no mapa. Então, é um desafio para vocês. Eu quero ver o que vocês, sem a gente falar do método de design de permacultura, como que vocês fariam isso? Como que vocês colocam esses elementos no mapa? Onde vai ficar a casa? Onde vai ficar a horta? Onde vai ficar a garagem do carro, se eu vivo na cidade, né? Ou onde vai ficar o porão? Então, esse é o desafio. Lembrando que não precisa ser uma propriedade, um terreno seu. Se você quiser fazer de um bairro, você pode também, não tem problema. Ou de uma ecovila, tá valendo também. O importante é pensar nessa área e como colocar esses elementos da forma que você acha que faz sentido. Não vai ter um certo e errado, né? Se vocês quiserem, vocês podem enviar para mim, por aquele e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, e a gente vai usar isso nas nossas próximas aulas, tá bom? A gente não vai ter um espaço para cada um apresentar com detalhes o seu sonho, que a gente não tem tempo suficiente para isso, mas a todo momento, nas próximas aulas, eu vou trazer questões e pedir comentários de vocês sobre o que vocês fizeram, tá bom? Para a gente ver se a permacultura contribui ou não para esse processo de sonho, planejamento e daí criação de uma comunidade humana sustentável. Fechou? Para quem quiser uma sugestão, esses aqui são exemplos disso que eu propus. Pode ser um desenho feito no papel, se vocês veem ali vários elementos colocados, tem casa, tem árvore, tem lago, sempre bananeira, tem um outro aqui feito no computador. Esses aqui que eu usei são de ambientes rurais, mas pode ser feito em ambientes urbanos também, sem nenhum problema. Lembre-se que essas bases da permacultura vão servir para qualquer contexto que você tiver localizado. Certo?